O dia está chegando ao fim e mais uma vez estamos juntos na força da fé. Paz e luz, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Existe uma conexão que precisa ser realizada entre a sua mente e o seu coração, porque os dois entram em conflito. É muito importante entender isso. E quando eu falo coração, eu não estou falando do órgão que bombeia o sangue para todo o seu corpo. Eu estou falando sobre seus desejos, suas emoções. Se suas emoções não começarem a colaborar com o seu pensamento correto, com o seu pensamento de sucesso, você vai criar uma espécie de guerra dentro de você. É como se fosse o seguinte: a sua mente fala, eu vou vencer. Mas dentro de você tem aquela vozinha falando assim, não vai, porque olha só, tá dando tudo errado e não sei o quê. Isso são suas emoções falando. Falando que não vai dar certo, falando que não é possível, falando que não tem como. Então, se você chega numa situação onde essa guerra, ela vai ser vencida ou por um ou por outro, depende do que você vai alimentar. A palavra de Deus, ela fala que existe uma guerra entre a carne e o espírito. Se você alimenta mais a carne, vou te dar um exemplo. Você ouve muita conversa fiada, muita palavra negativa, e você vai pela lógica que o mundo está dando. O mundo tem uma lógica que, se você for parar para analisar, você vai falar assim, não, isso está certo. Olha, eu sem dinheiro eu não sou nada, não tenho dinheiro para nada, eu não tenho qualificação, eu não tenho pessoas para me ajudar, eu não tenho capacidade. Aí eu fico pensando, e já imaginou se Davi pensasse assim? Ele seria mais um no exército de Israel, enquanto estavam todos morrendo de medo de Golias. Inclusive o rei, atemorizados, porque nunca viram um soldado como aquele, e além do mais, não era apenas ele, Golias ali. Golias trouxe os irmãos deles, outros gigantes que estavam ali. E havia também um grande exército de filisteus que eles estavam usando armas que na época eram muito mais avançadas do que o povo de Israel. Ou seja, eles tinham uma tecnologia superior, eles tinham uma capacidade de guerra superior, e o povo de Israel viu isso. E eles tiveram medo, menos Davi. Porque basta um para dizer, eu não aceito isso. Isso não é para mim. Deus não me preparou para poder ser derrotado, não. Aí alguém fala, mas Davi, ele realmente não tinha medo. Ele podia até ter medo, mas ele enfrentou o medo dele. Ele podia até ter dentro dele aquela coisa falando assim, olha, você é só um menino. Mas ele lembrava de uma coisa, eu sirvo o meu Deus. A mentalidade de Davi fazia com que o corpo dele agisse como a mente estava mandando, que o coração, as suas emoções estavam tudo ligado. Ele estava íntegro. Íntegro quer dizer uma pessoa que ela usa tudo que tem. Confesso para vocês que houve um tempo na minha vida que eu usava apenas a mente e eu falava assim, eu vou vencer, mas eu não botava força. E por isso não conseguia as coisas. Agora estou começando a conquistar. Estou conquistando por quê? Porque eu estou aprendendo isso. A usar tudo que eu tenho. É essa mentalidade que muda a vida da gente. De manhã eu gostava de ouvir no jornal falando de crimes, falando de assassinato, falando do que ia acontecer. Isso entrava para dentro de mim. Agora de manhã eu ouço canções que me animam, palavras que me animam, palavras que me colocam por cima. Eu não fico olhando o celular, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, não. A primeira coisa que eu faço é botar dentro de mim a palavra, faço um devocional e deixo entrar para dentro de mim. E se durante o dia eu precisar, eu faço de novo. Mas porque se eu não estiver forte, se eu não estiver bem alimentado, como é que eu vou ajudar alguém? Presta atenção. Presta atenção. Nesta quarta-feira, você não pode faltar na aula. Nós vamos falar sobre mentalidade. Vamos encerrar o capítulo 8 do livro Prospere Sendo Sócio de Deus e vamos trabalhar a mentalidade. E você vai aprender a ter uma mentalidade de guerra, uma mentalidade de confronto, uma mentalidade de falar assim, eu não aceito isso na minha vida, eu quero vitória. Cabe a você decidir. O conhecimento faz a diferença. Eu vou te abençoar para vir quarta-feira.
Pai Todo-Poderoso, estou abençoando para que nada impeça essa pessoa de estar quarta-feira no santuário. E quem já foi, sabe muito bem do que eu estou falando. Abençoa, meu Deus, para que possamos nos preparar para dia 12. Essa determinação espiritual do tapete do amor, uma nova jornada, um novo caminho na vida sentimental. A queima dos espinhos no dia 13. E o grande clamor do fogo, do poder de Deus no domingo. Meu Deus, esse final de semana vai pegar fogo. Porque nossa mentalidade é essa. É a mentalidade do reino, mentalidade de vitória, de força espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Te espero, se você não foi no estudo hoje, te espero no estudo hoje. Vá lá, receba a orientação e se prepare, porque esse final de semana vai pegar fogo. E com a preparação de hoje, você vai entender tudo isso. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Paz e luz para você.